Bom dia, amados e amadas do Senhor. Quero saudar a nossa comunidade com o texto que está em Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Glórias ao Deus, nosso Deus, porque Ele nos dá a vida eterna. E Ele está falando sobre isso. Glórias porque Ele, em seu grande amor, nos resgata a nossa vida para vivermos com Ele, aqui e na eternidade. E esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos promete a vida eterna pelo seu poder e pela sua graça. E para adorarmos esse Deus, que é triuno, que estamos aqui nesta manhã. Vamos então louvar o nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Sim, amado Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que nos levanta a cada manhã e nos guia pelo teu caminho, o caminho da verdade e do amor. Também queremos te pedir, Senhor, que tu acante os teus santos anjos agora, para que nós possamos ouvir a tua voz, como tu diz ali. Queremos ouvir a voz do Espírito que quer nos levar a ter intimidade contigo. Nos abençoa nesse nosso propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos à leitura bíblica. Quem puder, em reverência ao Santo Evangelho, como diz a Maria Paula, né? Eu copiei algumas coisinhas. Quem puder ficar de pé. Nossa leitura está em João 15, 11 a 17. João 15, 11 a 17. Todos encontraram? Ainda tem pessoas procurando, vamos esperar para todos lerem junto. João 15.
Passo a ler. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Podemos sentar. É interessante que Jesus aqui associa a alegria. Olha só, a alegria é uma alegria completa. A partir do quê? A partir da nossa amizade com Ele. É muito interessante isso, porque Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós sejamos amigos dEle. E o seu Celso Diesel, muitos aqui conheceram o seu Celso Diesel. O seu Celso Diesel, quando ele era questionado sobre a questão assim, de onde é que ele congregava, quando ele via que a intenção era começar a discutir doutrina e conceitos, ele dizia assim: eu sou da igreja dos amigos de Jesus, porque isso era importante para ele. Eu acho que nós temos que aprender também um pouco com ele. Eu aprendi muito bem, na verdade, sobre isso, ser amigo de Deus, porque normalmente a gente acha que Deus é muito poderoso, e é. A gente não acha, Ele é muito poderoso. E eu pelo menos tive uma educação onde eu tinha medo de que tem poder. E então às vezes a nossa compreensão, a nossa associação que a gente faz com um pai que tem muita autoridade, a gente pensa que não podemos ser amigos, nós temos que ser servos. Mas ele diz aqui que ele não quer só servos, não que a gente não vá servir, vamos servir a Deus, com certeza, mas com base na intimidade que nós temos com Ele. Amém? Muito bem. E com base nesse texto, nós queremos também fazer agora a nossa confissão de pecados, porque não é fácil para nós que somos pecadores termos intimidade com Deus. Nós precisamos realmente ser lavados, purificados, porque Deus é santo. E essa santidade nós conseguimos quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos achegamos a Deus, confiando no amor dele por nós. Então, eu gostaria de pedir que nós possamos avaliar como as nossas atitudes e pensamentos refletem a nossa intimidade com Deus. Será que nós estamos realmente refletindo o amor e a graça de Deus em nossas atitudes, em nossos pensamentos? Vamos colocar isso em oração e confessar os nossos pecados, e depois, então eu encerro, vou deixar um momento para cada um fazer a sua oração pessoal.
Querido amado Deus, chegamos a Ti, Senhor, confiantes na Tua misericórdia, que nos resgata e nos reconcilia contigo, através do sangue do Teu Filho amado vertido na cruz. Ele derramou o sangue para a remissão de todos os nossos pecados. Chegamos a Ti, Senhor, pedindo perdão quando não buscamos ter intimidade contigo, às vezes esquecemos de Ti, nas nosso dia a dia corrido, Senhor, e não temos, Senhor, aquela intimidade de amigo que Tu queres conosco, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se em atos, palavras e pensamentos não refletimos essa Tua amizade, essa Tua vida que Tu nos dá, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nossos pecados estão perdoados. Cantamos o hino, com tua boca confessada, né? Bem, o nosso último culto domingo passado recolheu em oferta R$ 152 e contou com 26 presentes. Hoje a oferta é local. Essa semana nós tivemos o aniversário do Marcelo Leão Corino, que está conosco, e também do seu Helmut. A comunidade deseja aos dois um feliz e abençoado aniversário, que as bênçãos se renovem nesse novo ano de suas vidas. Nós temos também, dia 7, reunião de presbitério, às 19h30. A gente tem também em andamento a campanha do telhado, lembrando que os nossos cultos estão sendo ministrados aqui no salão, porque a igreja foi muito afetada. O telhado que já estava em previsão, com orçamento, com campanha para ser arrumado,
acaba que vai ter que ser feito antes, né? Então, nos bancos tem ali o Pix, se alguém gostar, quiser fazer uma contribuição. Temos também os envelopes vermelhos nos bancos para fazer uma doação específica para essa finalidade. O nosso próximo culto será domingo que vem, dia 4, com a volta da pastora das férias. É isso. Deixa eu explicar. Ó, a Chica tem uma. A gente teve um aniversário de casamento também da Helena e do Raio. É verdade. A gente teve também o aniversário de casamento da Helena e do seu Hagan. Eles completaram, acho que 59 anos de união, né? Também a comunidade deseja a eles bênçãos renovadas sobre essa união tão bonita. Amado Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença, nós te agradecemos porque Tu és um Deus fiel e nesse momento nós cremos que Tu estás presente aqui com o Bruni. Coloca as palavras na sua boca, Senhor, e também nos nossos ouvidos, ó Deus, possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua palavra, aprender dela e saber mais. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou continuar no chamaria de lugar comum de que a Chica, na semana passada, falou sobre ela citou algumas coisas que o pastor Sérgio Schaefer colocou, e eu vou continuar nessa linha. Algumas coisas que o pastor Sérgio colocou que me impactaram. Fez eu pensar. E olha, inclusive, eu tinha, quando a Maria Paula me pediu para fazer o culto de hoje, faz bastante tempo, antes da Sede Férias, eu tinha outra ideia de pregação. Mas a pregação do pastor Sérgio fez eu mudar um pouco
Na verdade, ela tem a ver com o que a gente ia falar, mas mudou o enfoque. Uma questão que me impactou foi a questão de que, para sermos amigos de Deus, nós precisamos responder à graça de Deus. E essa resposta é uma resposta de fé, não é uma resposta da boca para fora, como se diz, né? Da boca para fora, porque por fora meio que ser meio ruim. Então, a pergunta é, mas como isso acontece? O que a Bíblia fala sobre resposta de fé para termos intimidade com Deus? Bom, o tema é amplo, mas eu vou focar, vamos refletir em dois aspectos que na minha vida de fé fez muita diferença, e então eu vou trazer para vocês essa perspectiva. Para isso, vamos ler Efésios, são dois textos de Efésios capítulo 2. Primeiro é do 3 ao 10 e depois do 19 ao 22. Efésios 2, versículo 3. Até o 10. Passo a ler. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O segundo texto, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Até aqui. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar é sobre somos nova criação em Cristo Jesus pela fé no seu Evangelho. Versículo 10. Somos nova criação em Cristo Jesus. Interessante que essa citação ela faz uma contraposição ao versículo 3, onde diz que antes nós éramos
transgressores rebeldes. Né? Nós vivíamos como ele, né? Como os que seguem a sua vida como se Deus não existisse. Mas Deus nos alcançou. É isso que ele está dizendo aqui. Mas em algum momento Deus nos alcançou. Então nós quando somos alcançados por Cristo, nós temos antes nós tínhamos um comportamento de rejeição e desobediência a Deus, e a partir do momento em que eu percebo, primeiro, que Deus existe, que Ele me ama e Ele espiritualmente toca a minha vida, então eu passo a uma nova forma de viver. Uma forma de viver onde tem obediência e intimidade com Deus. Então nós saímos da desobediência e da rejeição e fomos para a obediência e intimidade. Mas isso não acontece com a nossa própria força. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Deus não nos vê como objetos de sua graça. Ele nos vê como pessoas que têm vontade e que respondem à graça dele. E isso é muito importante. Essa mudança não ocorre quando nós seguimos apenas um sistema religioso. O sistema religioso não consegue nos dar essa dimensão do que é a vida em Cristo. E a gente percebe isso no encontro de Jesus com Nicodemos, lá em João 3. Nicodemos era mestre da lei e era prestigiado, mestre prestigiado, altamente considerado entre os judeus. No entanto, Jesus confronta sobre sua ignorância das realidades do reino de Deus. Então vejam, alguém que era para ser embaixador de Deus, ele estava numa posição onde ele devia ensinar as realidades do reino de Deus, não entendia essa realidade. Por quê? Porque o sistema religioso não consegue fazer isso. Nós precisamos ter para termos intimidade com Deus, nós precisamos dar uma resposta de fé. E essa resposta tem que ser dada. Ela não pode ser, como diz o pastor Sérgio, uma resposta solene, ela não pode ser implícita. Ah, não, é porque eu estou na igreja, então já dei a resposta. Não, Deus não quer isso. Ele está interessado em cada um de nós. Cada um daqui é amado por Deus. Cada um aqui ele tem propósito para a vida. Cada um aqui ele quer mostrar o quanto ele ama. Mas nós precisamos responder esse amor. E é interessante, esse tempo estava lendo de novo essa passagem, ela é bem conhecida, e às vezes a gente, cada vez que a gente lê, Deus fala algumas coisas, né? Ultimamente eu li isso assim, mas é interessante que nesse confronto que Jesus faz com a religiosidade de Nicodemos, ele parece que está esperando algo de Nicodemos. Não é uma conversa do tipo assim, eu sei que tu não sabe nada mesmo, eu vou te dar uma explicação. Não. Ele fica, às vezes parece que fica surpreso. Nicodemos, como é que tu não sabe disso? Tanto tempo na igreja, tanto tempo estudando a palavra, e não entende isso que eu estou te falando? E Jesus parece surpreso com a postura de Nicodemos. Mas isso é por quê? Porque a gente se acostuma, nós nos acostumamos com ritos e regras. E aí nós vamos, como é que eu mando assim,
encaixotando a ação de Deus naquilo que é a nossa forma que nós entendemos que Deus age. Mas Deus é muito maior que isso, muito maior. Eu vou tentar explicar isso da seguinte maneira. Isso aqui, alguns aqui eu já mostrei, alguns já conhecem. As mulheres, em geral, vão saber. Como é que é o nome disso aqui? Alguém sabe? Sempre Viva, né? Isso aqui é uma Sempre Viva. Esse é o nome dessa flora aqui, Sempre Viva. Né? Olhando bem, é um paradoxo, mas e ela é realmente muito bonita. E é uma beleza que dura muito, mas muito tempo. Olha, isso aqui tem que até passar pó de vez em quando, porque é uma flor que não murcha, né? Então ela dura muito tempo, então até pó ela pega, né? Mas, vejam, ela é muito bonita. E tem umas aqui, lá tem umas, a minha esposa disse, não leva muito, porque tu vai se atrapalhar, e o pessoal vai atrapalhar mesmo, vai te atrapalhar com os vasos. Então, tinha uma cor de vinho bem bonita também. Pois é bonita, é muito bonita. E tem umas muito bonitas. Mas parece pedra, é muito duro isso aqui. É duro. E sendo bem sincero, tu olha o óleo caule assim, é seco. Aí eu digo assim, mas é Sempre Viva, mas onde é que está a vida nisso aqui? Ou seja, é Sempre Viva, mas onde é que está a vida? Ou seja, é bonita por fora, mas não tem vida. Essa espiritualidade da Sempre Viva, ela não é a espiritualidade que Deus quer de nós. Não é. Deus diz que nós somos criados para, em Cristo, sermos árvores frondosas. Se nós tivermos a fé de um grão de mostarda, ele diz que a mostarda é uma sementinha de nada, mas depois, quando cresce, ela serve de ninho para as aves. Então Deus quer uma outra tipo de espiritualidade. Então, meus queridos, a nossa vida religiosa, se ela estiver bonita, mas não tiver a vida que vem da intimidade com Deus, nós vamos ter uma fé ou uma espiritualidade da Sempre Viva. Bonita, mas duradoura, muito dura, difícil. É difícil até de quebrar ela, assim, ela é bem resistente, dura mesmo, dura, uma fé dura, mas sem vida. Qual é a proposta de Jesus? Bom, em Efésios 1:13, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que quando vocês ouviram e creram na verdade do Evangelho, ali, neste momento, Deus selou a vida de vocês em Cristo Jesus com o Espírito Santo. Então vejam, existe um momento onde eu ouço e creio nessa verdade do Evangelho. E no momento em que e esse momento pode ser das mais variadas formas, não sou eu aqui que vou dizer como e quando isso acontece na vida de cada um, mas nós precisamos ouvir e ter para quê? Para dar uma resposta de fé. Nesse momento eu preciso dar uma resposta de fé. Se eu ouvir e crer, isso é verdade para mim? É verdade para mim. Então, não interessa se eu se eu fui batizado, se eu fiz a primeira comunhão, se eu fiz confirmação, não interessa o que eu fiz na minha vida. Claro que o ensino nos leva a isso, nos leva a nos dar conta dessa realidade. E o ensino bíblico e doutrinário é importante, mas é para nos levar a essa situação, para nos levarmos a
há um momento onde eu vou ouvir o Evangelho, vou crer e vou responder. Deus, eu creio nisso. Vem e muda a minha vida. Eu preciso ter um momento disso. Preciso. É isso que o pastor Sérgio comentou. Ele diz, em algum momento nós temos que dar uma resposta de fé. Mas essa fé, esse é o problema. Essa fé não é uma fé baseada naquilo que eu conheço. Essa fé, ela é baseada no dom que Deus nos dá. Então, gente, para nós crermos, até para nós crermos no Evangelho, nós podemos conhecer a Bíblia toda. Podemos ter muito conhecimento, muito conhecimento. Mas para nós crermos, nós precisamos só de uma coisa: do Espírito de Deus nos convencendo do nosso pecado e da nossa vida, na verdade, porque nesse momento aqui eu tenho que mudar de vida. Então eu penso, não, a minha vida é uma vida de pecado. Eu preciso reconhecer isso, para entender, para realmente entender o plano de Deus e buscar essa intimidade com Deus. Porque nós não conseguiremos começar o processo de intimidade com Deus sem antes dar essa resposta. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós precisamos entregar. Nós temos que, na verdade, dizer assim, um termo que é a magia que nós usamos muito, isso é muito usado nas lutas de ringue, jogar a toalha. Nós precisamos jogar a toalha para Deus, para Jesus Cristo. O que é jogar a toalha? Jogar a toalha é o seguinte: num ringue, quando tem uma luta e alguém eles estão ali se batendo, quando o técnico vê que o pugilista que ele orienta não tem mais condições, vai ser um massacre, ele atira a toalha no ringue e a luta termina. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que parar de lutar com as nossas próprias forças e lutar com a força que vem de Cristo pelo Espírito Santo. Temos que ter esse momento de jogar a toalha. Senão nós vamos facilmente cair na espiritualidade da sempre viva. É muito fácil, é muito cômodo, então é muito fácil, então é muito perigoso. Ok? Meus irmãos e minhas irmãs, esse momento é um momento que normalmente ele marca a nossa vida. Esse momento onde nós reconhecemos isso, nós jogamos a toalha, ele normalmente marca a nossa vida. Porque a partir daí eu começo a ter uma outra perspectiva de vida. Como o apóstolo Paulo fala aqui. Antes nós éramos assim, mas agora não somos mais. E na verdade, na minha experiência, a experiência que eu tive, eu fui muito constrangido, eu fiquei envergonhado. Quando foi um momento que foi preparado para isso, e eu fiquei constrangido pelo amor de Deus, na verdade, porque eu achava que eu amava Deus, e isso estava resolvido, mas eu nunca tinha percebido o quanto Deus me amava. E pior, eu amava Deus do meu jeito, e achando que do meu jeito era o jeito que Deus gostava, que eu amava Ele. E eu descobri que eu estava completamente enganado. Por isso que tem que jogar a toalha. Tive que jogar a toalha. O Espírito Santo foi comigo. Ele foi tipo assim, que nem um jogo, quem joga xadrez aqui, ele foi pegando assim a minha vontade. Pensa assim, a minha vontade é como se fosse o rei, né? No jogo de xadrez tem o rei. O objetivo é dar checkmate, né? Pegar o rei. Fazer com que o rei, em qualquer posição onde ele for se deslocar, ele está ameaçado. E o Espírito Santo foi me colocando as peças e argumentando, e ele chegou e deu checkmate. Me deu checkmate. E eu tive a escolha. Tá? Mas isso é pelo amor de Deus.
esse constrangimento é porque ele mostrou o seu grande amor. Okay? Não funciona se eu pensar pela razão, não funciona se eu quiser mostrar o quanto eu faço por ele, não funciona. Só funciona pelo amor. E a resposta é fé nesse amor que Deus tem por nós. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que no versículo 22, ele diz: somos edificados em Cristo Jesus para sermos morada de Deus pelo Espírito Santo. Somos edificados em Cristo Jesus para sermos morada de Deus pelo Espírito Santo. Então, esse é eu estou contando a minha experiência, né? Foi o segundo momento. O primeiro momento foi jogar a toalha. O segundo momento foi, ok, joguei a toalha, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Graças a Deus, graças a Deus que Ele sempre coloca irmãos preciosos na nossa vida para nos ensinar. O que tu faz agora que tu jogou a toalha? Que tu viu que Deus te ama e que tu quer ter intimidade com esse Deus? A gente vai aprendendo. Se a gente tiver vontade, vai aprendendo. Vai ser ensinado. Essa palavra, ela aponta para a nossa santificação, em Cristo Jesus, pela orientação do Espírito Santo. Então, nós vamos sendo santificados pelos ensinos de Jesus, através da ação do Espírito Santo que nos guia. Porque Jesus nos disse isso. Ele disse que ia enviar o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo ia nos guiar. E ele ia nos convencer, inclusive, do nosso pecado. Ok? Mas tem um detalhe: eu descobri, depois de um tempo, que Cristo não é só meu Salvador. Ele também é meu Senhor. E Ele só exerce esse senhorio se nós permitirmos. Ele não exerce esse senhorio na marcha. Ele precisa da nossa permissão. Isso também é uma resposta de fé. Também é uma resposta de fé. O senhorio de Jesus na nossa vida é uma resposta de fé. Só que ele vai confrontando a minha vontade. E isso tem um lado ruim. Não é um lado ruim, não. Na verdade, um lado mais difícil, que é o seguinte: Jesus me pede uma coisa e eu quero fazer outra. E aí, como é que fica? Aí eu posso tentar justificar, dizer para ele: não, Senhor, mas eu faço assim porque... E aí ele vai me desmascarando, na verdade. Né? E esse processo, esse processo de santificação, ele visa trocar a nossa vontade pela vontade de Deus. E para dar um pouquinho uma ilustração de como isso funciona, eu vou contar uma historinha de um pastor, não é luterano, mas ele escreveu um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. E nesse livro ele conta algumas histórias. E essa história me marcou bastante. Ele casou, ele é peruano, casou, e, beleza, tudo empolgado. Primeiro dia, depois da lua de mel, na casa deles, vamos tomar café. Aí chega, toma café. Aí está ali um mamão, meio mamão, uma pequena, meio mamão, primeiro, e depois as outras coisas para tomar o café. Aí ele olhou o mamão e ele detestava mamão. Ele nasceu numa região onde não se tinha costume de comer mamão, nem tinha mamão. E às vezes que ele tentou comer mamão, ele não gostou da consistência, não gostou do gosto. O café foi preparado pela esposa, com carinho. Isso. Bem me lembrado, ela também me ouviu essa história várias vezes. O café foi preparado pela esposa, exatamente. Foi preparado com todo carinho e todo assim, a mesa estava linda, a mesa assim, do café estava linda, mas tinha aquele mamão ali, né? E tinha aquele mamão.
E aí, ele disse, mas e ela olhando para ele assim, toda empolgada, e ele olhando para ela, olhava para a mão, e aí ele dizia assim, sabe uma coisa? Eu não gosto, mas por causa dela, porque eu amo ela, eu engoli isso. Pegou, mamãe comeu tudo, engoliu tudo, rápido, e vocês viram falar, faltou um café dele. No segundo dia, café da manhã, de novo, com a mesa preparada, não mais tão bem preparado como antes, mas bem. E o mamão de novo. Daí ele disse, puxa vida, o que eu faço? Aí comeu o mamão, engoliu aquele mamão. Terceiro dia, de novo. Daí ele ensaiou um questionamento assim. Mas tu gosta muito de mamão, né? Sim, ela respondeu. Café da manhã para mim sem mamão não é café da manhã. Ele sentiu, essa luta vai ser difícil. Aí passou, ele começou a comer o mamão, a contragosto, e depois de um tempo, ele começou a ver que o mamão fazia bem para ele. E aí foi pesquisar, e viu que realmente o mamão tinha algumas propriedades, e era bom também em jejum mamão. E a partir daí, ele viu que o benefício do mamão e o amor da esposa dele era muito mais importante do que o gosto dele. E passaram-se anos. E depois de alguns anos, ele tinha dificuldade de tomar o café dele sem mamão. Ele precisava ter um mamão no café dele. Vejam, essa é uma ilustração para nos mostrar como Deus quer fazer conosco. Ele sabe que no começo vai ser difícil. Ele sabe que no começo a gente vai espernear. Ele sabe que a gente vai reclamar. Mas se nós confiamos no amor de Deus e que a vontade dele para a nossa vida é melhor que a nossa própria vontade, nós vamos deixando o Espírito Santo nos guiar para termos uma nova vontade, para ter uma nova perspectiva de vida, como ele colocou aqui. Como o pastor colocou aqui, nós éramos assim, mas agora não somos mais, agora nós vivemos de outra forma, porque nós vemos o amor de Deus agindo em nossas vidas. E a nossa vontade e ela não desiste da gente. Não pensem que quando vocês ganhem uma batalha, vocês ganharam a guerra. Essa luta é para a vida toda. Eu aprendi isso e exercito isso, exercito e continuo exercitando, e tem muita coisa ainda que Deus tem que transformar na minha vida. Ok? Mas eu estou nesse processo. Glória a Deus por isso. Não é mérito meu. Glória a Deus por isso. E isso é o que a gente chama de a renovação da nossa mente. Em outras palavras, metanoia. Nós temos um grupo que se chama metanoia. Metanoia é isso. Renovação da nossa mente pela ação de Deus. Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Agora eu quero falar um pouquinho, já estou indo para o fim, sobre uma ferramenta que Deus usa e tem usado muito na minha vida, e creio, ela vai falar por ela, mas eu tenho quase certeza que ela vai concordar comigo, na vida da minha esposa para esse processo de renovação da mente, que é o devocional diário. Ter um momento de ouvir a palavra de Deus, ouvir um comentário sobre a palavra de Deus e poder conversar sobre isso e colocar isso para Deus é um hábito que tem nos ajudado muito a perceber as realidades espirituais e nos manter nesse caminho de renovação da nossa mente. Eu recomendo
Se você ainda não tem esse hábito e quer ter intimidade com Deus, primeiro, claro, tem que dar uma resposta ao Evangelho. E depois, ser edificado na doutrina. Né? Ser edificado no conhecimento daquilo que a palavra nos orienta para conhecer a Deus e ser conhecido dele. Porque nem todos, infelizmente, nem todos serão salvos. Em Mateus 7, no finalzinho do Sermão do Monte ali, Jesus diz claramente isso. Ele diz, não te conheço. E mais interessante é que as pessoas que vão falar isso dizem assim, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, eu converti um monte de gente pela minha palavra se entregaram para ti. E ele vai dizer, não te conheço. Ele diz bem claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus na minha volta. Na volta de Jesus. Ok? Então, é importante a gente entender isso claramente. Porque senão nós a gente vai atrás de fábulas e fica nos enganando e nós achando que estamos indo para um caminho e estamos indo para outro caminho. Okay? Então, a metanoia, a renovação da nossa mente, ela é um processo necessário na nossa fé. Ela não é opcional, ela é necessária. Para quê? Para justamente não entrarmos na situação onde Jesus nos diga, não te conheço. Bom, mas, então, concluindo, nós que temos a vida de Cristo em nós esperamos a volta. E como nós falamos lá no começo, no Apocalipse 2:11, ele diz, bem-aventurado aquele que ouve as palavras, né? Porque não sofrerá assim, o vencedor, bem-aventurado o vencedor. Que vencedor é esse? O vencedor é aquele que se deixou transformar pelo Espírito Santo. Esse não sofrerá a segunda morte, vai ter vida eterna com Jesus. E nós buscamos isso. Se não estamos buscando isso, é um alerta, deveríamos. Ok? E para Cristo nos conhecer e nós conhecermos, é necessário esse nosso encontro com a verdade do Evangelho, onde nós respondemos ao seu convite em fé. É necessário nosso encontro com a verdade do Evangelho, onde nós respondemos a este convite. Também temos que seguir no processo de renovação da nossa mente e coração através do guiar do Espírito Santo, para que a vontade de Deus não só entre na minha vida, mas ela se manifeste na minha vida. Essa é a alegria que Jesus está falando. A alegria de quem tem Deus no coração, a alegria de quem é orientado pelo Espírito Santo, ele manifesta essa alegria. Nós podíamos estar chorando aqui, por causa que o nosso templo está danificado. Nós poderíamos estar chorando, reclamando de Deus, como é que isso aconteceu? Mas nós estamos alegres, por quê? Porque nós confiamos que Deus vai restaurar aquele telhado, em nome de Jesus. E por mais que nós nos esforçamos, e devemos nos esforçar para isso, a glória é dele. E ele vai fazer isso pela vontade dele, porque ele quer reunir pessoas para ele ali. É ele, é tudo ele. Ok, meus amigos? Aqui eu encerro a mensagem. Agora vamos para um segundo momento, que é a nossa confissão de fé. Hoje a nossa confissão de fé vai ser um pouco diferente. Vocês vão dizer, quem já assistiu outro culto vai dizer, não, o Marco está sempre vindo com essas novidades. É um pouquinho diferente, tá? Mas, talvez seja bem diferente. Mas é uma forma de a gente responder também a mensagem. A ideia é que a gente faça a nossa confissão de fé de uma maneira pessoal. Como foi dito, né, e lembrado várias vezes, nós precisamos dar uma resposta de fé. E a nossa confissão de fé pessoal
nossa, não uma padronizada, agrada muito a Deus. Não estou dizendo que a padronizada não agrade, só estou dizendo que no momento em que nós fazemos uma confissão de fé pessoal, sincera e com base na fé que nós temos mesmo, porque é uma confissão dessa fé, Deus se agrada. É só isso. Então é um pouquinho diferente. Vocês vão fazer pessoalmente isso. E a ideia é duas. Eu queria, claro, vocês podem fazer outras formas, mas eu vou colocar duas questões, que são as duas questões que eu coloquei na pregação, para vocês confessarem a fé de vocês. Primeiro é confessar e lembrar para Deus o momento em que Deus te encontrou, onde a verdade do Evangelho te alcançou e tu respondeu em fé. Se tu não fez isso ainda, então confessa isso. Deus, eu não me lembro, não sei quando, mas eu quero isso para a minha vida. Se tu quer isso para a tua vida, confessa então com fé. Eu vou responder a fé, porque hoje eu ouvi teu Evangelho e hoje eu creio, ok? Deus não se importa com o tempo dele é diferente de nós. E o segundo, por que isso? Porque na medida que eu reconheço que Ele me ama, muito mais do que eu penso, eu posso confessar que eu creio nesse amor. É uma resposta em fé, porque nós não vemos o Espírito Santo. Nós só vemos a ação dele em nossa vida, mas nós não vemos ele. Não é que nem o Ronaldo que eu estou vendo aqui. Não consigo. E se alguém que tem dificuldades na sua processo de renovação da mente, ou a fé está próxima, está sempre viva, também confessa a Deus, que tu crê que Ele é muito maior que o sistema religioso. Olha, confessar que tu crê que Ele é muito poderoso, e que tu crê na vida eterna, e que tu crê que para ter a vida eterna, tu precisa santificar a tua vida. Confessa, porque tu crê, confessa isso. Ok? E Ele vai reinar, para que Ele reine na tua vida. Jesus Cristo quer reinar nessa vida. Confessa. Então eu vou deixar um momento para vocês fazerem a confissão de fé de vocês. Isso são duas sugestões. Mas se vocês têm outra forma de confessar a Deus, ou quer confessar sua fé, porque alguma coisa na prévia chamou a atenção de vocês, isso aqui é importante para a minha vida, eu me lembro de alguma coisa, confesse isso, se agarre nessa fé, para que Deus faça a transformação na tua vida. Ok? Vou deixar então um momento. Marcelinho, eu sei que eu não combinei contigo, mas tu pode fazer um dedilhado ali para nós? Isso aqui faz, a mulher Paula faz isso também às vezes comigo, então hoje eu estou retribuindo com o Marcelinho. Deixar um tempinho para vocês confessarem a sua fé em oração e depois eu encerro. Tua misericórdia, creio na tua graça salvadora, creio que tu, em teu grande amor, quer transformar a minha vontade para que a minha vida reflita a tua vida, a vida de Jesus Cristo em nós. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso. Eu creio que se eu responder em fé ao teu chamado,
eu terei intimidade contigo e viverei contigo eternamente. Essa é a nossa fé. É a minha fé. Amém, Senhor. Temos motivos de oração? Eu obviamente tenho a reforma do feriado. Mas isso é... Eu tenho. Tem mais? Tem alguma pedido ou outra resposta de agradecimento também? Tem os dois. Olha! Glória a Deus. A cirurgia da minha irmã correu tudo bem. Cirurgia da irmã. Como é que é o nome dela? Maria Heloísa. Maria Heloísa. A cirurgia dela foi benção. Só que o Jorge, ele ia começar amanhã, o Jorge Tamara ia começar amanhã as radioterapias. E apareceu uma lesão no rim. Então, amanhã, em vez de começar as rádios, ele vai ter uma nova consulta. Acho que vai haver um novo alinhamento no tratamento. Também eu trago novamente a área para as nossas orações que ela vai fazer uma nova cirurgia. E precisa doação de sangue. A gente precisa de doação de sangue. Precisa. Também a Beth Friedrich, que está precisando realmente das nossas orações. E pela saúde de hoje e ontem, qual é a grande trabalho? Oi? Pela saúde de hoje e ontem. Hoje bom. A Beth é saúde, né? Na verdade, ela está precisando de um milagre. Eu quero agradecer porque a mudança da medicação da mãe está fazendo ela reagir bem. Nós oramos na semana passada. Ela tem tido uma boa reação. Agradecer que a Maria Charles também está melhorando. Eu pedir que Deus facilitar a ele nessa cura que ela tem. Dores. Dores? Ele tem volta e meia tem dor aqui.
Não estava achando. Não estava achando? Não. Também eu lembrei agora pela saúde da Rita que está aqui presente. Rita? É. Rita. Saúde da Rita. A ferida na perna não dá, também. Hã? A ferida na perna não dá. Ah, poxa, vai acabar o espaço aqui, eu botei bastante espaço, mas vocês hoje estão de bom. Vamos sair daqui meio-dia. Brincadeirinha. Ana do Ronaldo. Deixa eu fazer uma organização agora aqui para aqui. Agradecer. Vamos orar então. Querido e amado Deus, nós chegamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer e também para pedir. Te agradecemos porque a cirurgia da Maria Luísa foi um sucesso. Que bom, Senhor, que a Tua mão esteve lá e ela pode estar agora contente com o resultado da cirurgia. Também Te agradecemos porque a troca dos remédios da Mãe da Chica está funcionando, está dando tranquilidade para ela, não está dando nenhum efeito colateral. Muito obrigado, Senhor, por isso. Também Te agradecemos pela recuperação da Ali, que ela está bem, a esposa do pastor Charles. Que Senhor continue abençoando a vida deles. Também Te agradecemos porque o Marco Antônio não está mais baixando as plaquetas, está tomando a medicação e isso está fazendo efeito, Senhor. Que Tu continue abençoando a recuperação e a restauração completa do nível das plaquetas, Senhor. Também queremos Te pedir, Senhor. Queremos Te pedir pelo Jorge, que teve um contratempo no tratamento e vai ter que passar por um novo alinhamento. Que Tu possa estar também orientando os médicos, Senhor, para que ele tenha saúde, Senhor, para que ele possa ser restaurado, Senhor. Também Te pedimos pela AIDS, que está em situação também há muito tempo já hospitalizada, que Tu possa estar também amparando ela e também restaurando ela. Ela precisa de sangue, Senhor, também. Nós, como irmãos, possamos, aqueles que podem doar, possam também doar sangue, Senhor, para ajudar essa nossa irmã. Também pedimos pela Beth, que está numa situação bem crítica da saúde, Senhor. Conforme a Neira falou, é um milagre, mas nós cremos que Tu fazes milagres, Senhor. Se for a Tua vontade, Senhor, restaura plenamente. E ela dê glórias a Ti, por causa do Teu grande amor por ela, Senhor. Também queremos Te pedir pelo Odilon, Senhor, que está com problema de saúde, que Tu possa estar também orientando ele e também restaurando a saúde dele, Senhor, para que ele também possa reconhecer o Teu amor que Tu tem por ele. Também pedimos pela saúde da Rita, que Tu possas, o Senhor está também restaurando ela, que ela tenha plenas condições de exercer as suas atividades e que ela também possa vir também a dar glórias a Ti, porque Tua mão é fiel à vida dela. Também Te pedimos pela recuperação da perna do Ronaldo, Senhor, esse ferimento difícil de se recuperar. Que Tu possa, Senhor, coloque Tua mão ali para a restauração dos tecidos, para que a ferida seja curada
breve possível, Senhor. Também te pedimos pela nossa reforma do telhado, que tu vá à frente disso, Senhor. Já estamos vendo a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia, muitas doações, Senhor. Estamos contentes porque vemos que tu tem misericórdia da nossa situação e nós sabemos que tu queres que um templo restaurado, mas não só o templo físico, mas o nosso templo também, as nossas vidas restauradas por ti, Senhor. E tudo mais, Senhor, que podemos pedir, pedimos quando oramos a oração do teu Filho amado que nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Vamos para a palavra de bênção. Eu não sou ministro ordenado, portanto, não sei se posso instituir a bênção, mas de qualquer maneira Deus nos abençoa e eu me incluo nessa bênção, né? Que o Deus, nosso grande, misericordioso Deus, rico em graça, nos abençoe na próxima semana, quando nós estaremos aqui de volta. E gostaria também de novamente, como eu fiz na outra vez também, de nos abençoar com a estrofe de uma canção até outra vez do Projeto Sola. Ele tem uma estrofe que diz assim, na verdade é o refrão: que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o seu coração, e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua poderosa mão. Poderosa foi poder, poderosa mão. Okay? Vamos cantar o hino